para vocês, né? E aí, o curso com mais de 100 alunos, a gente tem aqui 25%. Vi um montão indo embora. Pois é, aí depois diz, o curso não promove nada, não tem nada. Quando vocês forem lá para as horas complementares, vocês vão ver. Bem que eu podia ter participado da semana de licenciatura em dança. Quando falta uma hora, e você não se formar, porque falta uma hora, meia hora, 30 minutos lá para completar a sua carga horária de 200 horas. Aí vocês vão... Na véspera, né? Na véspera, como já aconteceu com um monte aqui, que fez tudo, aí quando chegou nas ACCs, não tinha. Aí ficou para o outro semestre. Atrasando quem? O curso, né? Que se não é bom para o curso, mas a gente conversa já sobre isso. Nós iniciamos agora à tarde com a apresentação da Gaia, dança contemporânea, com o ensaio aberto. Lá de Cicato estavam coordenando a atividade da tarde. Eu estive aqui, foi bem frutífero também. Ainda há poucos a gente teve o lançamento do acervo de Edson Claro. Depois dei uma passada ali na biblioteca, certo? Os livros estão disponíveis em 2 estantes, foram livros que Edson doou ao grupo de pesquisa do qual eu sou o líder. E aí a gente resolveu descer os livros porque não adiantava ficar na biblioteca para 5, 6 professores, os seus orientandos, quando muito mais gente pode estar se aproveitando da leitura dos livros. E agora à noite a gente vai ter Movidos. Movidos é um grupo de dança contemporânea, sediado em Natal, e tem por objetivo promover nova perspectiva para a dança na investigação da identidade de corpos diversificados, sem delimitar padrões estéticos tradicionais como meio para a execução da cena artística. O grupo foi idealizado pelo coreógrafo e diretor Anderson Leão, que estava por aqui, deve estar dentro, e pelo bailarino Daniel Silva em 2018. Desde então, o grupo tem se dedicado aos estudos do movimento contemporâneo, com a proposta cada vez mais aberta ao objetivo de fomentar e oferecer ao cenário cultural um espaço de possibilidades para a cena artística com corpos diversificados. E aí eles vão apresentar um trecho de Nuvem de Pássaros, certo? Logo em seguida vai ter um bate-papo com o grupo. Bragado e Leontas vão fazer esta mediação. E Nuvem de Pássaros é uma obra coreográfica que transita por vários processos de descobertas, desde o comportamento social na investigação das diferenças individuais, como na importância da coletividade na construção narrativa de um território. Uma obra inspirada no movimento da migração dos pássaros e baseada na trajetória de espécies que compartilham rotas de voo para o enfrentamento de climas adversos, ameaças de predadores e que juntos buscam melhores condições de sobrevivência. A relação das revoadas e a convivência de diferentes espécies é uma reflexão sobre a sociedade e seus diversos conflitos como forma de compreender a coletividade humana. Concepção e direção artística de Anderson Leão e bailarinos. Colaboram aí dançando Ariadna Medeiros, Daniel Silva, Jamaica Macedo, Micael Esquimó e Rodolfo Santos. É interessante lembrar que Anderson foi aluno deste departamento, certo? Foi aluno dos grupos de extensão daqui do departamento, assim como Esquimó ainda é aluno do curso e Rodolfo foi aluno do nosso curso, né? Os outros meninos também, Ariadna, Daniel e Jamaica, passaram, de certa maneira, aqui pelo departamento. Bom espetáculo. Anderson, é com vocês.
nesse segundo momento, vocês se declaram uma atenção real. Obrigado, senhor. Obrigado, gente, pela noite, né? Pelo convite. Vocês querem esse machucado? Responsável pela criação de um grupo que você não está mais. Né? Ela é responsável pela criação do Giradança. Faz muito tempo, né? Desde quando? Acho que já vai fazer uns 6 anos, já vai certo. Não, o Giradança tem. Há quantos anos tem? O Giradança. Eu acho que já tem uns 20 anos já. Você criou com o Celso, foi isso? É com o Roberto Moraes. Então, ele não está mais no Giradança, isso, tem esse grupo. O que me chama a atenção é que, como eu fui curador durante algum tempo, né, duas décadas, como você faz para a manutenção do grupo? Porque, como eu tenho informação do Michael, né, me parece que você e o Gira é o único que ensaia todo dia. Não há um circuito em Natal, né? Não só em dança, em teatro também não há, né? Então, assim, já é difícil no Sudeste como se manter, né? Como a manutenção do grupo? Como você se mantém, como eles se mantêm, tem que pagar as contas, tem que comer. Bem, assim, eu na verdade eu iniciei aqui no Roda Viva, Companhia de Dança, que era um projeto de extensão da universidade, né? E eu dancei há muitos anos, inclusive a Jamaica também fazia parte do projeto. E aí eu acho que eu consegui, dentro da universidade, perceber que a universidade já tinha uma estrutura, né, de sala de aula, de som, de limpeza. E aí, a partir do momento que eu saio do Roda Viva e monto o Giradança, eu percebo que é uma outra realidade, né? Quando a gente sai da universidade, é outra realidade. Eu acho que é também quando a gente vai dar aula nas escolas, é outra realidade. Então, assim, será que a sociedade está preparada para receber nós, profissionais da dança, né? Até mesmo para respeitar como é os nossos anos de estudo, de trabalho, de pesquisa? E aí eu comecei a perceber que precisava ter essa manutenção, né? Como é que a gente se paga para isso, né? Então a ideia é buscar fomentos de cultura, buscar editais, buscar as leis de incentivo, que era o único caminho que eu tinha para conseguir fazer com que, pelo menos, os não deficientes que pagam as passagens, né? No caso dele, paga a passagem porque ele é funcionário público, né? Então, assim, ele já não recebe benefício, então precisa pagar a passagem de ônibus. Então, essas questões já começam a pesar. A primeira coisa, a passagem para ir para o ensaio, né? Depois vem a pagar as contas em casa também. Então, assim, nós fazemos um planejamento, né? Então, assim, dentro do Movidos a gente já fez um planejamento para 2025. Então, a gente já vem trabalhando isso nas escritas dos projetos para tentar entender a nossa identidade também e qual o perfil de público a gente quer. Então, o Movidos já começou trabalhando com jovens. Então, assim, de 14 aos 18 a 21 anos é o nosso foco de trabalho e por isso que muito dos nossos trabalhos tem que ter uma relação com o público, né? Então, assim, um trabalho como esse foi muito pensado de como vai chegar no público que é leigo da dança contemporânea, sabe? Como é que chegar nas pessoas, qual a imagem que a dança contemporânea tem? Eu não consigo entender nada. É a dança do louco. Não consigo, sabe? Se tem esses memes que colocam em cima da nossa dança, mas não compreende aquilo, a pesquisa, a construção que a gente vem buscando de anos para poder conseguir recursos, para conseguir pagar nossas contas também e o nosso trabalho. Mas o Movidos não tem sede, né? Não tem sede. Não é como a sede. Giradança tem sede. O Giradança tem sede. O Movidos vai ter sede?
Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso, né? Eu acho que são várias negociações também. Eu acho que a gente está querendo ir de uma forma mais segura, né? Porque não adianta a gente querer pagar um aluguel e depois não conseguir arcar, porque não é só pagar o aluguel, é energia, água, internet, né? Pessoas para trabalhar, material de limpeza, olha quanta coisa já vai associando a gente ter uma sede, né? Então, por enquanto, a gente está ensaiando num espaço público, que é o Papódromo, aqui no centro centro administrativo, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai dialogando muito, em muitas mãos, para poder a gente construir essa dança que a gente quer. E aí, eu acho que em pouco tempo, acho que 4 anos, a gente conseguiu um grande patrocinador, né? Que é a Neo Energia. A gente conseguiu passar nesse edital com recurso, já estamos no 3º ano consecutivo sendo aprovado. Acho que muito nesse processo de um trabalho mais de continuidade, eu acho que isso é muito importante para quem trabalha com dança, esses trabalhos de continuidade, né? Porque às vezes o bailarino ele quer dançar, aparece, mas não lembra que precisa ter os números, insistir nesses números. Isso não invalida que vocês façam o corpo de vocês solo. Exatamente. Porque ele começou nele, né? Há muito tempo, invalida. Mas tem que continuidade, né? Tem que ter esse trabalho de continuidade. Tem que existir. Tem que pensar lá na frente. Sempre a gente trabalhando agora, né? Mas a gente já está trabalhando no próximo ano. E é justamente que a minha ida, acho que a Portugal, há 2 anos consecutivos agora, foi muito para conhecer a estrutura do próprio Henrique Amoedo, que teve um projeto de extensão aqui chamado Roda Viva, e hoje ele tem uma companhia na Ilha da Madeira e uma em Viseu agora. Ele é diretor artístico de um teatro agora chamado Teatro Viriato. Então ele consegue administrar 2 estruturas de companhias, né? Uma numa ilha, outra na própria. Ele conseguiu levar para São Paulo 2 vezes Roda Viva. 2 vezes, né? Exatamente. Ele conseguiu organizar, ele conseguiu convencer a UFRN, conseguir outras pessoas a pagar passagem, as pessoas, hotel, Alimentação. Acredita, né? Acredita. É muito isso. Assim, hoje ele conseguiu, dentro do governo português, conseguir recursos de continuidade para 3 anos de patrocínio, né? Então, o governo ele patrocina a companhia. Então, assim, tem um projeto pedagógico por trás com as pessoas com deficiência e com toda a equipe. Acho que são mais de 20 pessoas que são inclusas nesse projeto, só na Ilha da Madeira, mas também tem Viseu também. Desculpa, mas eles têm plano médico? Eles têm plano médico, sim, eles têm sede, eles trabalham de 9 da manhã às 4 da tarde. Vocês têm? A gente não. Ainda não. Porque se alguém se machucar, vai ter que ir no... Exato. Não só a gente se machucar, mas também manter essas cadeiras de rodas, né? Porque recentemente a gente teve um problema numa viagem com a cadeira dela, que empenou a roda, e ela praticamente teve que dançar com medo da roda sair. Então essas coisas que a gente tem que já ir trabalhando e vendo como é que a gente vai no futuro não passar por essas situações assim, sabe? Anderson, primeiramente, parabéns, né, a você e a todo o grupo pela apresentação. E obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando para os colegas da área de dança, você que também veio daqui, Michel Wilson, Rodrigo. E que, apesar de alguns não terem vindo daqui, eu acho que usufruíram também do espaço, que é público. Eu acho que isso é interessante que seja dito. E eu fiquei com uma curiosidade de saber como é que se desenvolveu o processo criativo de vocês. Esse trabalho, né? Assim, na verdade, esse trabalho eu iniciei, foi logo na minha saída do Gira Dança. Eu recebi um convite para montar um trabalho na Costa Rica, né? E aí eu não sabia o que fazer ainda, porque assim, uma coisa é quando a gente já conhece os corpos que a gente trabalha, né? Isso facilita a gente entender
a potencialidade de cada um, e outra coisa é a gente ir para um outro país e não conhecer esses corpos, né? Assim, eu sabia mais ou menos como é que era, mas não sabia como era a rotina deles, né? Então acho que eu comecei a perceber que essa minha trajetória de sair do Brasil e ir para um outro país, a Costa Rica é um país que preserva muito essa questão florestal, tem muitos parques que são pagos para poder você entrar, e é uma praia, então tem muitos pássaros, tem muitos bichos, né, muito presente, como se estivesse na Amazônia mesmo. E aí me veio essa ideia de desenvolver uma pesquisa através desses pássaros, as características, o comportamento, essa revoada, como é que eu posso dizer, o processo de migração desses pássaros, né? Porque eles sofrem muito até chegar de um ponto a um outro de um território, né? Então todo esse processo foi construído dentro de uma narrativa. Essa narrativa faz com que eles cheguem no espaço, conheçam o território, se conhecem, né? E aí eu provoquei eles com essas máscaras para meio que para tirar essa face deles, né? Para tirar a identidade deles, muito para a gente entender as diferenças de corpos que cada um tem, né? E aí ao mesmo tempo eles vão trazendo essa identidade de cada um. Eu acho que cada um traz um pouco de uma característica de pássaro. A gente assistiu muitos filmes, muitos vídeos, a gente viu muitas coisas. Eu trouxe também o processo do Ângelo Madureira e Ana Catarina, que eles trabalham com fotografias, né? Então eu trago fotografias, eles reproduzem essas fotografias e depois eu vou construindo isso como uma narrativa. É mais ou menos por aí que a gente foi construir esses livros, se quiserem também dar contribuição também. Acredito que foi desafiador, né, na medida que tinha outros corpos, outras linguagens, tanto eu, Exato. e o esquimó somos das justiças urbanas, então a gente entra com outra técnica, com outro vocabulário, para anexar, trazendo essa hibridez para... Foi bem, na Costa Rica foi bem difícil, porque tem muitas pessoas que não dançavam. E eu acho que é importante colocar aqui que quanto mais oficinas, quanto mais aulas, mais repertório corporal a gente vai construindo, né? E por essas pessoas não dançarem, eu tive uma dificuldade maior de tirar delas esse potencial, né? Então, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que essa coletividade poderia ajudar na potência das cenas, né? Que eu acho que trago muito isso também para eles aqui na hora de caminhar, na hora de ir juntos. E como a gente pode fazer isso coletivamente? Às vezes é muito difícil, no início para eles, né, de entender aonde é que está o trabalho, qual é a próxima cena depois daqui. Porque é muito imprevisível, né, para eles, às vezes, o lugar onde ele vai ficar. Às vezes pode estar um aqui, você está sempre aqui, ele está sempre aqui, mas de repente já chega outra pessoa na frente e pega. Então, aonde é que eu vou estar sem demonstrar que eu pegar o meu lugar, sabe assim? Então, tem muito dessas coisas imprevisíveis na cena, né? Eu acho que quem tiver oportunidade, já fazendo convite, né? No dia 28 de outubro, assistir o trabalho, que é essa coisa de você ter muita técnica, né? E buscar e ser mais natural na cena, que geralmente quando as pessoas são técnicas, elas andam assim, né? Já andam na técnica, né? E como naturalizar isso, como tirar isso, deixar isso mais natural, uma caminhada normal que a gente faz, né? E às vezes eu falo, se você anda assim na rua, aí, não, então deixa isso mais natural, né? Porque eu acho que às vezes a gente precisa aproximar a nossa dança com o público, né? As pessoas compreenderem mais o que a gente está propondo ali enquanto cena, né? E aí eu acho que muitas pessoas falam assim, mas vocês estão imitando pássaros, né? Muitas vezes eles estão construindo essa persona, né? O próprio Esquimó fala
no vídeo que a gente fez, né? No documentário que a gente fez sobre o processo, e ele traz essas características também de trazer as danças urbanas, misturado com esse processo que eu venho trazendo com eles, e como expor isso, né? A cena que a Ari faz no centro, que eles vão até eles, né? Que parece que ela está chamando eles para um ninho, foi feito por uma outra menina lá na Costa Rica, muito clássica, muito do balé clássico. E aí eu já consegui mudar isso com ela aqui, já trazendo essa dança, mais a movimentação da dança urbana, né? Às vezes a gente fala de códigos, né? Assim, às vezes a gente chega num certo lugar que a gente diz, mas eu não quero construir códigos de dança. Mas às vezes os códigos são importantes também para a gente entender o que a gente expõe quanto movimento, né? Até mesmo para desconstruir esse código, de como é que a gente pode fazer essa relação de uma forma muito natural, das possibilidades de movimento. Dentro da dramaturgia. Exatamente. Acho que eu falo. E como que eram os laboratórios, assim, quando chegaram pela primeira vez? Como é que você apropriou eles do contexto da história, inicialmente? Acho que mais por vocês, né? Porque foi alguma situação que ele passou e que trouxe... Pelo método do Ângelo e da Ana Catarina, das fotos, a gente foi tentando fazer, vou colocar aqui, uma costura entre cada movimento, e Anderson um pouco foi colocando a dramaturgia em cima, e a gente foi entendendo o braço, tem uma característica, tem um peso, e aí como é que tá meu corpo na cena, tem hora que eu faço uma galinha, talvez seja uma galinha, e aí cada um vai lendo de um jeito. E aí a técnica, alinhando as técnicas que a gente, cada um possui, Jamaica, Daniel, Rodolfo, e tem essas como digo, as personas, né, assim, essas características dos pássaros que eles, para tudo eles têm um formato, uma forma de, por exemplo, a hora que as meninas saem, elas estão fazendo muito essa coisa. As cenas são muito construídas baseadas em características de como os pássaros eles querem chamar a atenção do outro para acasalar. Muito também para conseguir comida. Então tem todas as relações muito National Geographic para a gente entender como é que eles fazem essa revoada, como é que eles esperam, como é que eles ficam no fio, como é que essa pulsação deles, sabe? Tem todo, cada um traz uma característica. Diz, professor. Pegando o gancho de outras, né, sobre o processo criativo, você falou pelo que eu vi, que a primeira... A primeira experiência foi, pelo que eu entendi, na Costa Rica, mas o elenco, eu não entendi muito, eles estavam com você? Não estavam. Pronto, é a partir disso que eu fiquei curiosa, assim, entender. Sim. Queria primeiro dar os parabéns, achei muito, assim, uma coisa que me chamou muita atenção no trabalho, que tem, é a palavra que está me vindo, assim, achei muita coesão, assim, é tudo muito bom, obrigado, acho que tem muitos, assim, tem muito orgânico, assim, muito interessante, parabéns. Mas eu fiquei curiosa, assim, já que foi você que foi, né, pelo que eu entendi, vocês foi feito registros fotográficos que você observou, pelo que eu entendi, isso foi levado para a construção lá, primeiro, naqueles corpos, e depois foi feito aqui. Foi mais ou menos isso. Bem, fora essas fotografias, que eu fiquei assim, imaginando esse processo, você também fez, por exemplo, só para a gente acompanhar melhor esse percurso, teve algum registro em vídeo, algum documentário que vocês assistiram? Que outras fontes de pesquisa, fora esse registro fotográfico, vocês se utilizaram ou foi a partir dos registros fotográficos? Não teve vídeos também, teve muitos vídeos de internet, assim, para a gente entender como essas relações que os pássaros tinham
dentro do acasalamento, dentro da própria construção do ninho, né? No próprio cenário mesmo da gente tem uma instalação que lembra muito ninho, então assim, cada um traz uma característica de construir esse ninho, né? E aí tem essa coisa da rejeição também, com relação dentro desses pássaros, desse bando de pássaros também. Teve uma pesquisa também sobre a homoafetividade dos pássaros também. Então, por exemplo, os ovos que não são chocados, eles são acolhidos pelos pássaros homoafetivos, né? Então, era muita coisa que a gente tem que começar a moldar para poder a gente criar essas relações, né? E aí eu fui escutando muito também das histórias deles, da vida deles, né? Quem assiste o trabalho da Costa Rica e assiste o Movidos, existe uma relação narrativa, mas são dois trabalhos diferentes, né? Tem imagens que são iguais, mas que tem uma outra forma de chegar nessa imagem, né? Então, assim, as fotografias foram bases para construir a movimentação, né? Para que eles consigam ter mais esse movimento mais orgânico deles. Eles colaboraram com a criação, né? Então, eu distribuí essas fotos para eles, eram fotos de bailarinos dançando, eram fotos aleatórias, e dentro dessas imagens eles foram construindo essa ligação de uma imagem para outra, né? E aí eu fui lapidando essa coreografia, né? Eu fui tirando coisas, acrescentando coisas, dando direcionamento, faz para esse lado, faz salta aqui, eu acho que dá uma... Também, a gente também teve fotos de pássaros, né? Mas também teve um movimento de fotos de pássaros também. Mas acho que outra coisa. Sim, mas não teve fotos deles lá não, tá? Não teve fotos dos meninos que dançaram lá. Não é dos pássaros. Teve dos pássaros e teve de bailarinos também. Só para acrescentar, professor, também, acho que outro aspecto é importante, principalmente para a preparação corporal, onde isso se baseia muito no método da educação física. Sim, então, para além de toda a fonte de pesquisa, as aulas se baseavam nesse método, né? Que Anderson trabalhou com Edson Clark, etc. A gente não teve a oportunidade de se aprofundar teoricamente, mas no aspecto prático a gente sempre fez bastante aulas. Então, o Anderson mostrava muitos aspectos e alguns exercícios também que o próprio Anderson Clark fazia com o Anderson, né? E ele pôde fazer com a gente também. Então, em alguma medida, a manutenção e a preparação corporal se baseou muito no método da educação física também. E, para mim, é bastante interessante. Aí, o método da educação física, no caso, era utilizado como parte do processo criativo? A gente começava pelo aquecimento, pelo alongamento, a gente começava pelo método, né? Porque, assim, uma coisa que me chamou a atenção, e em alguns momentos eu lembrei muito do Revoada, né, do arquétipo. Sim, os arquétipos. Isso. E no arquétipo se utiliza muito a ideia do jogo ritual, né? Enfim, Grotowski, Ben Robson, que utiliza muito o teatro ritual. E aí eu fiquei curioso, né? Porque no teatro ritual também se utiliza, né, as imagens, né, para a gente tentar jogar no corpo. Então o processo criativo vai muito nessa direção, da gente pegar uma imagem que tem uma conotação de alguma emoção ali, e aí eu tento jogar aquilo no meu corpo, baseado, né, nesse estímulo do meu. E como é que vocês faziam isso, né? Como é que era esse processo de pegar essa imagem para trazer para o corpo, para transformar num movimento, um movimento que não é um movimento caricato, mas também um movimento que carrega um símbolo individual de cada um de acordo com o que você já vem antes de chegar ali. Como é que foi esse processo? Olha, como eu falei, que eu acho que eu dei para eles, escolhi fotos que tivessem mais uma relação com eles, né? Eu depois desse processo, eu criei as minhas próprias imagens, né? Eu, como sou designer, eu criei uns cards que eles já não utilizaram isso, já foi um outro processo com outra companhia, que eu acho que facilita a gente entender a nossa movimentação corporal, né? E aí é só um ponto de partida para se construir essa dança, né? Porque às vezes nem toda a fotografia vai ficar muito legal
no corpo daquela pessoa. Pode ser que eu tenha que já alterar ali para que ela... Porque são meios diferentes. Que são meios O diferentes. teatro é diferente também. Exatamente. Por exemplo, o corpo Por dele mais já é- que haja uma intersecção, né? Tem uma moda que tem uma moda na Inglaterra, que é o físico, né? Que não sei de onde foi, ou ele Muschini, na França, mas o que eu posso resumir aqui é que esse expediente de tratamento da imagem era um expediente inaugurado no século XX. E é muito, o viés é expressionista, o viés europeu. Americano, se vê Balanchine, vê Kangan, não está preocupado com isso. Se vê lá o Movite, você vê, então assim, é assim, mais obviamente, né, de trazer, de olhar para a imagem e da imagem retirar a coisa. Mas, se você olhar, se você pensar, grosso modo, essa diferença, o estadunidense está preocupado com o som. O corpo, né, o corpo de Belo Horizonte, ele caminhou um pouco nessa direção. Agora já mesclou as coisas. Mas isso é um expediente eminentemente expressionista europeu, né, de imagem. No teatro começa quando acaba o realismo. Acaba o realismo, então, Meyerhold, Grotowski. Mas assim, a diferença é o que você entrega. O que você entrega? Qual produto? Então, o o recorte se apropria, né? Assim, mas como se apropria daquela imagem. não, o tipo de apropriação, a singularidade, né? Como você faz esse recorte? Por exemplo, eu posso dar uma imagem para ele, mas ele tem uma outra corporidade, né? Então, assim, como é que o corpo dele vai se apropriar dessa imagem, né? Eu não posso exigir dele que ele faça igual à imagem, mas o que o corpo dele está propondo quanto àquela imagem, sabe assim? Então, assim, às vezes a gente não precisa seguir ao pé da letra aquela imagem, né? Mas é como é que você ponto de enxerga, partida, não chegar. como é o ponto de partida para você construir essa movimentação, essa dança, para que você construa isso de uma forma muito orgânica, né? Por isso que você vê muitos meninos das danças urbanas trazendo coisas da wrecking, né? Trazendo break. Complementando, a gente tem muita autonomia de como compreender aquela imagem. Por exemplo, eu tentava o máximo possível abstrair aquelas imagens, trabalhar mais sobre as formas delas, do que propriamente reproduzir a imagem em si. Aqui tem um ciclo, aqui tem uma linha, porque isso facilitava em uma medida em razão do meu vocabulário. Pelo menos foi a solução que eu encontrei naquele momento. Então as imagens, quando ela havia, eu buscava abstrair em alguma medida, assim, e aí foi dando esse calmo. E na qualidade das movimentações que a gente ia, tanto da repetição, e Anderson ia fazendo os apontamentos, isso, e você ia fazendo os apontamentos, a qualidade do movimento ela ia chegando mais próximo à dramaturgia. Aí uma instiga, assim, já que o Michel falou, acho que é uma coisa que é interessante. E é tão difícil quanto criar um movimento também, retirar o engrama motor, né, que já está codificado nas cores. E eu achei interessante porque eu vi muito isso em você aqui. Esse código que você carregava, cada vez mais diluído. Como é que foi para você? Bem rápido, se você me perguntar. No meu caso, foi a primeira vez que eu fui. Deixa eu levantar o pessoal aqui. Foi a primeira vez que eu fui dirigido de fato, né? Como todos sabem, eu trabalho com breaking. Então, o processo da aprendizagem do breaking é de maneira autodidata, na maioria das vezes. Pelo menos é um método mais tradicional. Então, não havia de fato alguém que me dirigisse, que me ensinasse os passos. Eu sempre escolhia a maneira de como eu colocava aquele movimento e muitas vezes era baseado no aspecto competitivo. Então, era uma maneira única de se relacionar com o outro, né? Meus movimentos eram todos direcionados para uma perspectiva de competição. Então, o meu desafio muito mais foi entender como era a posição da pessoa que se colocava para ser dirigido, né? De como eu conseguia materializar a ideia que o Anderson tinha de movimento também. Porque não só bastava pular, girar, rodar 10 vezes no chão, se isso de fato não tinha essa coerência, essa coesão que a professora falou. Então é esse desafio de buscar
E o processo criativo é muito, acho que até a professora em alguma medida falou isso em improvisação, mas é também um pouco isso, é um pouco de esse enterro de desejos. Muita coisa você acha super interessante, super legal, mas tira. Então você tem que, não pode se frustrar, porque a ideia é trazer as coisas. Então, voltando, então para mim foi muito mais de entender esse lugar de ser dirigível, de buscar essas outras possibilidades e de entender que o raciocínio da caixa cênica é diferente do aspecto competitivo. Eu não preciso ser melhor ponto, eu não preciso saltar 10 mil vezes. Às vezes eu preciso ser mais calmo, mais lento, às vezes eu preciso olhar, às vezes eu preciso só estar parado. E é suficiente. Então, dosar o tônus, o vigor, para mim foi o que foi super interessante também, foi desafiador ao mesmo tempo. Eu queria chamar a atenção, parabéns para vocês, né? Foi emocionante algumas cenas. Eu consigo ver, eu também gosto muito do trabalho das imagens. O Bragato falou uma coisa assim, não, os americanos não estavam preocupados com isso. Tem um filme dos anos 1900, do David Griffin, O Nascimento de uma Nação, em que trabalha dois bailarinos americanos, a Ted Shaw e a Ruth Sanders. Eu nem sabia que eles estavam nesse filme. É um filme muito antigo. Eu estava fazendo uma pesquisa de outra coisa, de imagem, e aí eu encontrei esses dois bailarinos americanos, né? E aí eu falei, nossa, mas esses caras, eles tinham uns trabalhos assim de fazer, trazer para o povo algumas imagens. Eu fui ler depois uma biografia deles, que eles diziam que eles nunca tinham viajado para aqueles lugares, mas que eles viam na caixa de cigarro, naquela cigarro câmera, uma coisa assim, e eles olhavam para a imagem e jogavam. E quando eu vi o filme do David Griffin, que é um filme bem contestável, fala que o cara é racista, e é mesmo, né? E aí a Ruth Sanders e o Ted Shaw tá lá nas escadas dançando, e eles fazem aquelas coisas gregas, meio egípcias, meio africana, ou não, porque as pessoas que o Egito não é África. E aí eu fiquei olhando algumas cenas de vocês que tem tudo a ver com fotografia, porque cada congelamento, entre aspas, né, eu consigo ver uma imagem. E quando vem o som do pássaro, eu consigo ver um pássaro. E eu vejo pássaros diferentes, porque cada corpo, cada imagem que vocês criam, vocês fotografam, como se vocês congelassem a imagem que está em movimento, e eu consegui ver que partiu dessa antropologia visual, né? E aí a pergunta que eu trago é que eu me lembro que você comentou comigo na época, você estava criando lá na Costa Rica, a gente estava trabalhando alguma coisa, você estava escrevendo sua dissertação não, seu trabalho de conclusão de curso. E você me disse que as pessoas lá não dançavam. Você teve muita dificuldade e tal, quando você voltou, você falou isso. Me lembro disso. Qual a diferença que você pode perceber, por exemplo, entre esse grupo, não só na questão da dança, mas na questão, por exemplo, lá você viu os pássaros. Quando eles absorveram esse laboratório do pássaro com você, qual a diferença entre esses pássaros imagéticos nos corpos lá na Costa Rica e a diferença aqui, porque aqui você já trabalhou com imagem de pássaros, a imagem do pássaro não é um pássaro, lá você viu os pássaros, você estava mais próximo. Então, queria saber o que foi que você observou em termos de dramaturgia, o que foi diferente entre esses dois grupos a partir disso que eu falei. Na verdade, lá eu tive que usar muito do jogo, né, assim, com eles, né, assim, e tentar entender essa coletividade, assim, já que tinham pessoas que não tinham essa vivência com a dança, de movimentos, de códigos, né, de repertório, eu fazia com que os outros conduzissem eles para que eles estivessem na cena, né? E ao mesmo tempo esse espelho, fazer muitos espelhos para eles, assim, para que eles entendessem que eles poderiam imitar, mas da forma deles, né? Para que eles entrassem na cena também, né? Então, assim,
a minha dificuldade era muito mais de prepará-los para que eles estivessem potentes no palco, do que pensar mesmo, tanto que lá não teve cenário, a luz foi muito simples na época, depois que eles aperfeiçoaram isso, porque eu estava muito mais preparado, preparando eles para que eles estivessem bem em cena, né? E ainda consegui fazer com que uma menina que fazia balé clássico conseguisse conduzir eles nas aulas, para que eles conseguissem se aperfeiçoar cada vez mais, assim. Olha, uma bailarina clássica dando aula para um cadeirante, dando aula para uma pessoa com deficiência, com paralisia cerebral, com surdez. Então, assim, isso foi um desafio para ela também, né? E aí eu acho que deixei essa missão com eles. E aí aconteceu um fato, que eu usei essas farinhas, né? E a gente usou as farinhas para criar uma atmosfera de nuvem na hora que eles estivessem dançando, né? Fizesse essa nuvem. E aí eu achava que isso, essa coisa de usar o material nos ensaios, né? Assim, então na hora que eles colocaram no chão, eles começaram a correr de um jeito que começou a escorregar isso, né? Mas ao mesmo tempo eu achava que isso ia ser um problema e se tornou algo muito diferente no trabalho, porque eles corriam meio, parecia um pássaro mesmo, né? Se eu quisesse que fosse assim, não seria, né? Mas acho que a obra ela vai sempre ganhando, né? Assim, acho que nunca está finalizada, né? Ele sempre vai ganhando mais corpo, mais força, que eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo com a gente. Às vezes eu digo para eles assim, às vezes é muito bom você trabalhar já com o corpo que já está pronto, né? O corpo deles já estão prontos, eu só vou lapidar, já vou só direcionar, mas você preparar as pessoas, né? Formar essas pessoas para que elas estejam potentes no palco é um desafio muito grande, assim, muito. E o que foi que aconteceu em Brasília? Em Brasília eu cheguei para dar uma oficina e tinha muitas pessoas com deficiência cognitiva, né? Assim, então eu pedia para eles irem para um lado, eles iam para o outro, eles iam passear, e eu disse, gente, o que eu faço? Você lembra quando eu liguei para você? Eu disse, Lourdinha, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. Mas é porque as deficiências, né? As pessoas têm essa diversidade também, e a gente precisa entender e saber dialogar. Então, a dança é diálogo, a dança é escuta, né? A dança é entender a corporeidade que cada um tem para se expor no palco, né? Eu já vi trabalhos muito piegas também com pessoas com deficiência, e às vezes a gente conversa muito sobre isso, né? Para entender esse mecanismo da cadeira de roda. Pessoas que não usam a cadeira de roda, um chaboque de perna que vai passando, sabe assim, entender que precisa frear a cadeira. No teatro que nós temos, o Teatro Berto Maranhão, que é uma ladeira, o tempo todo tem que frear a cadeira, mas ao frear já vai entender que a dança já pode ir longe, para poder frear aqui, para poder girar, né? Entender como é que funciona essa cadeira, né? Então é tudo uma mobilidade, né? Isso que eu achei muito lindo, assim, e lindo ao mesmo tempo, altamente técnico, porque eu me lembro que tem uma parte do seu trabalho que a gente conversava, como é que a cadeira, como é que freia, como é que suspende, como é que é? E aí eu estava observando muito, como é seu nome? Daniel. E assim, fantástico, né? Porque o Daniel, ele vai, parece que a cadeira vai junto, mas ele não vai, né? E isso que você está falando é uma imagem muito forte. E tem uma parte no trabalho que você escreveu que fala sobre como usar a cadeira e como é difícil em outra corporeidade lidar com outra, porque não é vocês ficarem fazendo papel como é que diz, ilustrativo no trabalho. Vocês são agentes autônomos e sujeitos do próprio trabalho. Então, construir várias dramaturgias em uma dramaturgia só. Porque vocês compõem mesmo a ação com corpos diferenciados. Então, é muito. Eu vi uma cena aí que me emocionou muito, porque eu já assisti trabalhos que as pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Fica rodando a pessoa na cadeira e tal. E você
E ficou uma coisa meio assim, você fica, nossa, o que é isso? Porque Sim, ele tem potência para fazer mais. Né? Sem interação, Exato. sem essa coisa que eu acho que faz parte, que eu acho que tem um trabalho de memória, é isso que eu queria perguntar. Memória, né? Quando você joga para cada um, aí entra em o que essa memória faz, as memórias passadas com as atuais, para construir esse pássaro. Porque a ideia de pássaro que eu tenho, o que é um pássaro? Como é que o pássaro voa? Como é que ele canta? Como é que eu uso na minha casa sempre tem pássaro preto. Meu avô foi com aquele pássaro enchendo o saco o dia todo. Então, aí na minha ideia de um pássaro é aquele pássaro chato, né? A ideia é porque é mais inconveniente. E aí tem uma outra ideia que eu acho interessante, que eu não vejo. Eu vejo diferença nos pássaros, na maneira como o pássaro incorpora no humano e olha, e acasala, e chega. E isso deve ser muito difícil, porque a gente dá aula e cada corpo é um corpo, É a imagina conexão montar um que cada trabalho, um precisa ter. Né? Eu acho que tem algo importante que eu acho que é um trabalho que não fala de deficiência, é um trabalho que fala de diversidade, né? Assim, porque sempre trabalhamos com pessoas com deficiência, vamos falar sobre que deficiência, vamos fazer protesto, né? Parece que tem que ter essa coisa pesada, assim. Eu acho que trazer essa diversidade, de falar sobre a diversidade, de empatia, tem muito sobre isso, sobre a empatia, né? Porque às vezes tem pessoas que não entendem essa palavra. Assim. Só para acrescentar o que o Anderson está falando, no dia 26, nós trabalhamos no campo, eu teve relato de 2 pessoas que eu achei lindo, elas falaram, eu não vi cadeira. Não viu a cadeira. Viu 2 bailarinos dançando. Então chegar a esse nível é tudo. Isso é a arte. A arte não define corpos. E através da dança nós estamos conseguindo construir essa ideia de que a cadeira prende, de que o deficiente é um coitadinho, né? Então, assim, o Convites, ele trabalha muito isso. Principalmente com os 3 andantes. Não é fácil para eles, porque eles podem se machucar no freio, porque a cadeira é um corpo em cima. Então, assim, se morre, as pessoas se morrem pela boca inteira, o filho, olha um dedo que isso aqui corta. Então, é um trabalho, gente, por trás muito grande. Para nós estarmos aqui, realizando esse trabalho, como a professora falou, essa harmonia que a senhora viu aqui, temos que ralar muito. Até Para não a cadeira passar. é um novo corpo. É um outro corpo. É um outro Até corpo para em descer cena. da cadeira, até para descer da cadeira. Eu falo isso porque eu vi, na primeira vez que eles estiveram aqui, o Kendo Cole, foi antes do Roda Viva, eu vi o Kendo Cole Igual pegou fogo no teatro, pegou fogo, como chama o nome do teatro? Pegou fogo. E a coreografia falava, né? E os caminhoneiros falavam. Mas dificuldade. Tem, assim, quantas horas vocês treinam? horas, 3 horas, 4 vezes por semana. Por isso que a preparação é importante para que a gente se conecte com a cadeira também. Para a gente entender, né, o molde dela, onde é que eu pego, onde é que eu posso pegar para não machucar. É isso que eu ia falar também, que para a gente chegar nesse processo de naturalização que a Jamaica cita, de as pessoas não verem cadeira, não enxergarem deficiência, enxergarem a obra, enxergarem pássaros, enxergarem bailarinos e tal, é preciso que nós façamos um processo de muito estudo, de muita pesquisa, de muito exercício, principalmente com aqueles outros bailarinos que não têm nenhum tipo de deficiência, para que eles entendam a dinâmica desses corpos, para que eles entendam os processos dinâmicos desses corpos, para que chegue num determinado momento a naturalizar esse processo. Não é algo que acontece assim, opa, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Mas agora vai ser pelo treino, né? Exato. Eu estou falando assim, mas a cadeira de rodas,
parte do teu corpo é um corpo separado. Eu já vi dentro da arte, dentro da dança, de outras coisas, diversas teorias sobre isso, tem inclusive escrito sobre isso. Há pessoas que dizem, é parte de mim. Eu, pelo menos, defendo que ela não é parte de mim. Ela é um instrumento. Locomoção. É o meu instrumento de locomoção, é algo que me possibilita, mas não sou eu. Não está em mim, está para mim. Mas existem milhões de teorias sobre isso. E eu sempre gosto, assim, umas brechinhas que a gente... Desculpa. Opa, vamos lá. Você pode repetir? Claro. Existem muitas teorias sobre essa questão da cadeira de rodas ou sobre os equipamentos assistivos, muletas, entre outros. A cadeira de rodas é parte do seu corpo? É o seu corpo? Há teorias que defendem que a cadeira de roda é parte do corpo. Há teorias que defendem que não. Eu, por exemplo, vou sempre defender que a cadeira de rodas não é parte do meu corpo. Ela está para mim como um acessório, um equipamento de possibilidade, mas ela não sou eu. Ela está para mim. Mas também super entendo aqueles que defendem que ela já se entranhou naquele corpo. E sempre quando a gente tem oportunidades lá no Movidos, eu gosto sempre de dar algumas sacadinhas para eles, principalmente que não têm deficiência, sobre como é esse processo de entendimento da cadeira, o que ela faz. Mas ela mexe o pneu, sente aí, experimenta, sente o peso, vai, mexe o pneu, vê como é fácil tirar. Você consegue tirar a mão, como é que você faz isso e tal. Sempre mostrando para eles, não é nem tanto para que eles reproduzam, mas é para que eles naturalizem. Porque para quem vê uma cadeira de rodas em cena ou pela primeira vez, a primeira reação é o medo. É o medo. É o medo desconhecido, é o medo de machucar, é o medo que eu me machuque. As pessoas muitas vezes têm medo que eu me machuque na cena, certo? Então eu gosto de primeiro colocá-los a par do que é isso, colocá-los a par de como funciona, dos perigos do pneu, da onde pode pegar, da onde pode não machucar, para que a gente possa chegar nesse nível que estamos agora de naturalização, da força aplicada, o que pode ser feito. Até porque, por exemplo, vou pegar Jamaica e eu como exemplos, embora os dois usem o mesmo equipamento, mas não é o mesmo equipamento. De corpos diferentes. Ela mexe de uma outra forma, é um outro corpo, as possibilidades dela e são totalmente diferentes. A forma de interação corpórea que os meninos e as meninas têm com Jamaica e comigo é totalmente diferente. Então é um entendimento dia a dia, é uma pesquisa dia a dia. Você é um tipo de interação, com ela é um tipo de interação. Porque meu corpo é diferente. Essa questão que a Ariadna faz com ele aqui no giro, se for fazer comigo eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho limitação no meu abdômen. Eu caio facilmente para frente. Então tem cenas que eu não consigo fazer por causa do meu corpo. Entende? Então o corpo de Daniel é totalmente diferente do meu. Há coisas que eu posso fazer, Daniel faz, eu não faço. Então são corpos diferentes, são trabalhos diferentes. Pessoal, só para a gente se encaminhando também, porque a gente tem um outro momento, eu queria deixar aberto a quem tiver alguma pergunta, algum questionamento mais pontual para a gente finalizar, pode ser? Como eu estava com essa dúvida atrás, você como eu estava com essa dúvida fazia um tempinho, e aí vocês não tinham falado tanto, eu ia perguntar muito assim, porque assim, foi muito entrevistado a parte do diretor, né? Quem está ali por trás. Mas vocês que estão em cena, por exemplo, a professora falou sobre, esqueci agora, mas era da limitação, lembrei, era do círculo de só ficar girando e tal, não sei o quê. Como que é para vocês, por exemplo, não sei em vocês, mas como que é, por
base, pra mim, ela era uma bailarina nata. Eu vi ali a postura de Ciana igualzinha a bailarina. Mas, enfim, nessa situação de sair da zona de conforto, ele tinha uma proposta inicial. Ele viajou lá para os Estados. Então, Gostaria. ele tinha toda essa bagagem. Vocês eram receptores. Como foi para vocês? Porque eu penso que o Bem de Passo, para mim, foi um desafio. Assim, sair da cadeira, a cadeira é minha zona de conforto. E o ano se você vai sair da sua zona de conforto. Sim. Então, assim, eu saio da cadeira em alguns momentos. Nossa, isso para mim foi assim, um calo no meu pé. E hoje, para mim, é bem natural. Eu desço, eu subo, e assim, é isso. Mas olha, eu só disse isso porque eu já dancei com ela. Sim. Então eu já conhecia ela, já vi ela com outros trabalhos. Assim, se ela não está querendo mais descer da cadeira, porque começar a trabalhar, começar a fazer uns exercícios. Porque às vezes a gente coloca a pessoa com deficiência naquela zona de conforto. Ah, eu não posso. Mas vamos tentar, pelo menos, vamos multiplicar essas formas, essas possibilidades. Existe uma linha muito tênue entre aquilo que se pode fazer, aquilo que se pode realizar, e aquilo que não se pode, e o medo de ser capacitista, aquilo que se cita agora. E eu gosto de ficar muito à vontade em relação a isso. É claro que eu vou me preocupar com as corporeidades, não só com a Jamaica, que tem uma deficiência, não só com o Hudson, mas de machucar a Ariadna, de quebrar a perna do Rodolfo, certo? De ferir o esquimó com a cadeira de roda, porque são instrumentos, a grosso modo, pesados. Qualquer deslize meu, qualquer imprudência, eu posso quebrar uma perna deles, certo? Como eles também podem nos machucar. Mas isso não pode servir de estímulo para bloqueio, para milindres, para questões de capacitismo e tal. A gente tenta, a gente vai, executa, se dá o máximo que se pode com segurança, porque a gente lida com corpos diversificados, certo? E executa. Certo? Você falou assim, mas você trouxe a corporeidade de lá e tal, mas é importante pensar que o Nuvem de Pássaros, quando nasce, ele já nasce dentro de um contexto do grupo que já tinha algum tempo, que já tinha outros trabalhos, que já tinha outras produções, e que esses bailarinos aqui já tinham outras experiências de muitos anos. Então, assim, por mais que o Anderson traga essa experiência do Nuvem lá da Costa Rica, mas esses corpos não partiram do zero. Esses corpos já trouxeram na história da dança, uma história de movimentos de 20, 15, 10, tantos anos. E sempre prezando pela excelência do movimento, por vai até o seu limite, mas com segurança. Maravilha. Agora, uma última pergunta. Queria muito saber sobre o instrumento que vocês classificam de, por exemplo, eu fiquei imaginando, né, nós temos as sapatilhas para dançar, os sapatos específicos para dançar, e é claro que a gente hoje em dia adapta muitos sapatos para dançar. Só que em determinados pisos não dá certo a gente dançar qualquer tipo de sapato, né? E eu pedi para vocês que usam uma cadeira. Eu queria muito perguntar para vocês, hoje, vocês que dançam na cadeira, para vocês, o que falta, tipo assim, que deixaria vocês mais à vontade, mais seguros, se sentindo realmente, assim, em qualquer lugar que vocês estivessem, vocês já que aquilo não pode faltar na cadeira de vocês. Porque eu, como professora, por exemplo, eu quero muito ensinar uma criança que use a cadeira e tal, porque eu imagino que eu já vi muitos jovens que têm essa capacitação, essa limitação, de certo modo, mas que a gente pode acabar com isso, né? Porque eles têm o corpo dele, eles podem conhecer o corpo dele. Mas justamente por ter essa visão de vitimismo, a gente acaba não deixando eles explorarem o corpo dele, né? Essa questão de descer da cadeira, para muitas pessoas é uma coisa de muito risco, não deixa, porque vai machucar. Mas eu fico imaginando que para você tem muita confiança na cadeira, né? Mas se por acaso já foi uma pauta entre vocês, acreditam assim, vocês acham que pode existir futuramente uma cadeira só para dançar? Na verdade, as cadeiras de dança já são realidade. As cadeiras de dança já são realidade pelo mundo. Diversos grupos pelo mundo já usam. Inclusive, eu estava conversando com uma bailarina que tem deficiência lá de Belém, no Pará, ontem,
E ela falando que o governo, de lá por intermédio disso e daquilo, iria conseguir para eles, daquele grupo, cadeiras de dança. Que são cadeiras bem mais esportivas que esse modelo aqui, que é um modelo já básico. Tem uma cambagem melhor, tem uma segurança melhor. Uma caixa de filhozinho atrás, de desmontar. Existe essa segurança, existe esse tipo de instrumento. Certo? Mas eu creio que essas cadeiras mais esportivas, como as nossas, que são as mais usuais, elas também são passíveis. Você, o que você gostaria de tirar e tal, o que facilitaria? Hoje, morando em Natal, sendo bailarino em Natal, vamos acabar com a inclinação do palco do Alberto Maranhão. Aquele palco, eu adoro o Alberto Maranhão, sempre dancei lá, mas é um inferno para cadeirante, porque qualquer descuido da cadeira vai lá para a plateia. E nessas revoadas, para descer uma coisa, mas para subir é assim, ó. Não, porque às vezes eu estou fora dela. Se eu sair dela e esquecer de colocar um freiozinho, ela vai embora para a plateia. Como uma vez quase aconteceu em outro estado. Rodolfo pegou a cadeira. Rodolfo foi deitando assim, pegou a cadeira, mas a cadeira foi sem bola. Mas assim, uniformizar os pisos, certo? Pisos de madeira. Geralmente a gente usa o linóleo que facilita bastante. Esses pisos aqui, olha o barulho que esses danados fazem com os pneus. Porque junta borracha com esse piso, nossa. Mas a gente vai tentando executar da melhor forma, né? Claro que chegar nesse modelo ideal, com a cadeira de roda ideal e tal, é sonho. Vai esperar Quem sabe? Pessoal, Nuvens de Pássaro, Companhia Mobile Dança. Muito obrigado.